E se eu te dissesse que entre os 12 discípulos de Jesus existe um que descreve exatamente sua personalidade? Seus impulsos silenciosos, seus conflitos internos, até aquelas falhas que você prefere não mostrar. Talvez você seja mais parecido com Pedro do que imagina, ou talvez com Tomé, o que precisava ver para acreditar. Quem sabe exista em você algo de João, sensível, profundo, intenso, ou até traços de Judas, expectativas frustradas que ninguém percebe. Hoje nós não vamos falar apenas sobre história, vamos falar sobre você. E no final deste vídeo, talvez você descubra qual discípulo mais se aproxima da sua própria jornada. Quando pensamos nos discípulos, muitas vezes os vemos como figuras distantes, quase intocáveis, mas antes de serem lembrados como apóstolos, eles eram homens comuns, com temperamentos diferentes, reações diferentes, formas distintas de enxergar o mundo. Alguns agiam antes de pensar. Outros pensavam tanto que demoravam a agir. Alguns falavam com coragem, outros observavam em silêncio. E isso não é acaso. Desde a antiguidade, estudiosos identificaram 4 grandes tendências de personalidade: o impulsivo, o racional, o sensível, o estável. Nenhuma delas é superior à outra. Cada uma carrega virtudes e também sombras. E quando olhamos com atenção para os discípulos, é possível perceber esses traços de forma muito clara, não como rótulos, mas como espelhos, porque talvez a razão pela qual essas histórias ainda nos tocam é que elas revelam aspectos profundamente humanos: medo, coragem, dúvida, amor, ambição, lealdade. Antes de continuar, quero te fazer algumas perguntas simples, sem pressa. Você costuma agir no impulso e só depois refletir? Ou prefere analisar cada detalhe antes de decidir? Você sente as coisas com intensidade ou mantém tudo sob controle? Você questiona facilmente ou confia com facilidade? Guarde suas respostas. Elas vão ganhar forma à medida que conhecermos cada um deles. Vamos começar com alguém que raramente passava despercebido. Pedro. Pedro, o impulsivo que aprendeu a crescer. Pedro dificilmente passava despercebido. Ele falava antes que o silêncio se instalasse. Agia antes que todos concordassem. Prometia antes de medir as consequências. Quando Jesus perguntou quem acreditava que ele era, foi Pedro quem respondeu primeiro. Quando os soldados se aproximaram, foi Pedro quem puxou a espada. Corajoso, intenso, movido por paixão, mas também profundamente humano. Na noite mais difícil, quando o medo apertou, foi Pedro quem disse 3 vezes: "Eu não o conheço." Não por maldade, por medo. Pedro representa aquele temperamento que sente tudo com força. O líder natural, o que assume a frente, o que decide rápido, mas que, sob pressão, pode vacilar. Talvez você seja como Pedro. Talvez você já tenha prometido algo com convicção e depois se visto frágil diante das circunstâncias. Talvez você tenha se arrependido de palavras ditas no impulso, mas há algo essencial na história de Pedro. Ele não foi definido pelo erro, ele foi transformado pelo processo. O mesmo homem que negou, mais tarde se tornou firme. O impulsivo aprendeu constância, e isso revela algo profundo. Intensidade não é defeito, ela precisa de direção. Se você se reconheceu em Pedro, espere, porque existe outro discípulo que pode se aproximar ainda mais da sua forma de pensar. Alguém que não agia por impulso, alguém que precisava entender antes de acreditar. Tomé, o que precisava entender. Tomé não era impulsivo como Pedro, ele era silencioso, observador. Quando os outros discípulos disseram que haviam visto Jesus após a ressurreição, Tomé não se deixou levar pela emoção coletiva. Ele disse algo simples e profundamente humano: "Se eu não vir, não acreditarei." Muitos o chamam de incrédulo, mas talvez ele fosse apenas honesto. Tomé representa aquele temperamento que precisa compreender antes de se entregar. Ele não rejeita a fé, ele busca coerência, ele não se move por entusiasmo, ele se move por convicção. Talvez você seja como Tomé. Você não aceita algo apenas porque todos aceitam.
Você precisa de sentido, precisa tocar, experimentar, analisar, e às vezes isso pode fazer você se sentir deslocado, como se estivesse sempre um passo atrás. Mas existe uma beleza silenciosa nesse perfil. Quando Tomé finalmente compreendeu, sua declaração foi uma das mais profundas. A dúvida não o afastou. A dúvida o levou a uma fé mais consciente. E isso nos lembra algo importante. Nem toda pergunta é fraqueza. Algumas perguntas são portas. Talvez você não seja movido pela intensidade de Pedro. Talvez você não precise de provas como Tomé. Talvez você seja alguém que sente o mundo de forma diferente. Alguém que percebe o que os outros não dizem. João, o sensível que percebia o invisível João, não era o mais impulsivo, nem o mais questionador. Ele era profundo. Enquanto alguns reagiam com intensidade e outros buscavam explicações, João parecia observar com o coração. Ele escreveu sobre amor, sobre permanência, sobre intimidade. Era conhecido como o discípulo amado. Mas talvez isso não significasse favoritismo. Talvez significasse sensibilidade. João representa aquele temperamento que sente o mundo de forma ampliada. Percebe detalhes, capta emoções, valoriza conexão, é leal, é contemplativo, é intenso por dentro, mesmo que pareça calmo por fora. Talvez você seja como João. Você sente quando algo muda no ambiente, percebe quando alguém está distante, mesmo que sorria. Guarda emoções que nem sempre consegue explicar. Mas aqui existe um ponto importante. Quando o sensível é ferido, ele pode se fechar, pode se isolar silenciosamente, pode guardar ressentimentos que nunca verbaliza, pode se tornar passivo-agressivo, não por maldade, mas por dificuldade de expressar a dor. E isso é sutil, porque quem sente profundamente também sofre profundamente. O alerta para esse perfil é simples. Sensibilidade precisa de comunicação. Sentir é um dom, mas silenciar a própria dor pode transformar profundidade em isolamento. João nos mostra que sensibilidade não é fragilidade, mas também nos lembra que maturidade emocional exige expressão. Se você se identificou com João, talvez a pergunta não seja apenas o quanto eu sinto, mas também eu consigo falar sobre o que sinto. Judas, o conflito que cresce em silêncio. Falar sobre Judas é desconfortável, porque ele costuma ser lembrado apenas por um ato, mas antes daquele momento, ele caminhou junto, ouviu os mesmos ensinamentos, presenciou os mesmos milagres. Judas era responsável pelo dinheiro do grupo. Isso exige organização, praticidade, confiança. Ele não começou como vilão. Talvez tenha começado como alguém com expectativas. Talvez esperasse um tipo diferente de liderança, um resultado diferente, um caminho diferente. E quando a realidade não corresponde ao que imaginamos, algo pode começar a se mover por dentro. Frustração, desalinhamento, silêncio. O conflito interno raramente começa grande. Ele cresce devagar. Talvez você nunca tenha traído alguém, mas talvez já tenha sentido algo parecido por dentro. Quando aquilo que você acreditava não aconteceu como esperava. Quando você começou a se afastar emocionalmente. Quando suas expectativas não foram atendidas. A história de Judas nos lembra de algo profundo. Desalinhamentos não resolvidos se tornam decisões. E decisões moldam destinos. Não é um convite à culpa, é um convite à consciência. Porque todos nós temos partes luminosas e partes que precisam ser observadas com maturidade. Pedro nos mostra intensidade. Tomé nos mostra questionamento. João nos mostra sensibilidade. Judas nos mostra conflito interno. E talvez a verdade seja mais complexa. Talvez você tenha se identificado com mais de um. E isso faz sentido. Porque ninguém é feito de um único traço. Você pode agir como Pedro em alguns momentos, duvidar como Tomé em outros, sentir como João e lutar silenciosamente como Judas. A pergunta não é qual discípulo você é. A pergunta é qual parte de você está crescendo, porque todos eles estavam em processo. Pedro amadureceu, Tomé compreendeu, João aprofundou,
E cada história carrega transformação. Eles não começaram prontos, eles se tornaram. E talvez a maior revelação não seja descobrir com quem você se parece, mas entender que você também está em jornada. Você não é definido pelo seu impulso, nem pela sua dúvida, nem pela sua frustração. Você é definido pelo que escolhe desenvolver. Se algum desses nomes tocou você de forma especial, escreva nos comentários. Talvez seja sobre ele que aprofundaremos no próximo vídeo, porque autoconhecimento não é sobre rótulos, é sobre consciência. E consciência transforma.